Olá, gente, boa noite. Hoje, dia 30 de abril, amanhã, 1º de maio, e estamos aqui ainda nesse modo remoto, né? Nós estamos numa situação cada vez pior no nosso país e aqui também no estado do Ceará. E aí a gente vai trazer algumas convidadas para a gente estar discutindo num bate-papo numa sexta-feira, um bate-papo bem descontraído com algumas mulheres aí que foram convidadas para a noite de hoje, para a gente discutir sobre a temática tempo de pessoal, mas a gente acaba abordando, óbvio, né? Algumas situações da conjuntura, não tem como ser diferente, né, gente? Então, como eu estava dizendo anteriormente, a gente está no dia 30 agora de abril, mas diante de um contexto cada vez pior, né? A gente chega a mais de 400 mil mortos no nosso país, e isso é extremamente preocupante. A gente tem aí, sim, uma CPI, né? Uma CPI aí para verificar essa situação da Covid, que tem tudo a ver com a forma de como o país é administrado, mas sem muitas expectativas, tá, gente? Inclusive, eu prefiro nem ainda estar comentando, porque eu acho que muita água ainda vai rolar, eu acho que tem muita coisa para acontecer, inclusive, sim, de apontar os erros, que é importante demais apontar os erros do governo Bolsonaro, mas sem a expectativa de achar que essa CPI pode dar num processo de impeachment. Torço para que dê num processo de impeachment, mas até agora no nosso país os processos de impeachment contra presidente têm sido diante de muitas ações nas ruas, né, de movimento nas ruas, e isso a gente não está podendo ter no momento, né, devido exatamente à questão da pandemia. E aí a gente vai estar falando, acredito eu, já que são duas convidadas professoras, né, então ligadas à educação, e diante de uma semana muito agitada na educação, devido ao decreto do governador Camilo Santana, acredito que a gente vai estar, obviamente, falando sobre o que a gente sentiu com muita força, né? Que é a questão do decreto do governador, o PL que está no Senado e quase que ia sendo votado essa semana no Senado, né? Felizmente teve um movimento aí que pediu o adiamento, mas é o adiamento que foi conseguido, então a gente ainda tem muito que lutar, muito que fazer para que a gente não volte às aulas presenciais, que o PL 5595, que torna a educação atividade essencial, não passe, porque não tem só a ver com o contexto da pandemia, tem sim, também é muito sério, claro, voltar a aulas presenciais na atual conjuntura, mas também tem uma questão muito séria, que tem a ver com a luta dos professores, né? E aí, esse PL 5595 também vai servir para isso, para impedir, ao tornar a educação atividade essencial, impedir aí que a maioria da categoria possa estar lutando, né? Bom, sem nenhuma perseguição política, que já tem, né? Imagine se estiver a educação como atividade essencial. Nós temos aqui o Rodrigo. Oi, Rodrigo, boa noite. O Mário. Opa, a Nayane já chegou. A Nayane é uma das nossas convidadas. A Elisângela também está aqui. Elisângela, vê se tu consegue se convidar aqui para participar. Tenta clicar aqui no sinalzinho de mais. Eu acho que a Elisângela já colocou. Estou puxando aqui primeiro a Nayane. Nayane, companheira aqui de Morada Nova. Olha aí, que massa. Olá, boa noite. Conseguem me ouvir direitinho? Tá ótimo o áudio. Show Nayane, de bola. deixa eu puxar a Elisângela e aí vocês duas na tela, e você pode se apresentar depois que eu puxar a Elisângela, porque ela fez o pedido, e aí para a gente não ficar muito tempo aqui no congelamento. Que bom que você Tá bom. voltou, né? Muito bom mesmo. Deu certo! Olá, oi, Elisângela. Boa Então, noite. hoje a gente vai ter esse bate-papo com essas duas mulheres de educação. Eu queria começar com a Nayane, eu queria que a Nayane se apresentasse aí para quem está nos assistindo, conhecer um pouco da sua trajetória, Nayane. Você é muito jovem, já militante, já na luta, então se apresenta um pouquinho, depois a gente vai para a companheira Elisângela, pode ser? Show. Boa noite a todos, todas e todos que estão nos acompanhando aqui.
Já vi que tem algumas pessoas aqui que conheço, né? Mas boa parte não me conhece. Então, sou Nayane Araújo, sou aqui do município de Crateús, no Ceará, estudante do curso de licenciatura em Geografia do IFCE Campus Crateús, mas já estou na sala de aula, né, concomitante aí com estágios supervisionados também. Tem sido um grande desafio nesse período de pandemia, né, de ensino remoto, de estar na sala de aula remota, trabalhando, estagiando e estudando. Sou feminista também, né? Estou aí no PSOL desde julho do ano passado. Sou militante do MAN também, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. E também atuo, né, ajudando, colaborando no Fórum dos Movimentos Sociais de Crateús. Massa, obrigadão. Eu acho que eu te apresentei como de Morada Nova. Eu troquei aqui as bolas. Morada Nova é Crateús. Isso mesmo, Ana Karina, é um prazer estar aqui com você pela primeira vez. Nayane, é um prazer imenso te conhecer também, ver a sua juventude tão forte, e é isso que nos abastece de esperança. Então, eu me chamo Elisângela, eu sou aqui de Morada Nova, né? Nasci no perímetro irrigado Morada Nova. Sou filha do seu Vavá, que voou dia 14 de dezembro, em função da Covid. A Karina já acompanhou esse processo, né, comigo, dando uma força. Eu fiquei com a Chaguinha, mamãe, minhas irmãs, meu irmão, enfim. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas quem está vivendo somos cada um de nós, né? Como eu falei, eu me chamo Elisângela, eu sou formada em Ciências Sociais na UES, com licenciatura em Sociologia, e atualmente eu estou estudando, Nayane, a reforma do ensino médio, dentro da perspectiva da reforma do Estado e do neoliberalismo como contexto. Eu faço doutorado em Sociologia na UFC. Então, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Então, a gente está com um dado muito recente que aqui no estado do Ceará, dos 184 municípios, 183 tinham estado de alerta, né? E, assim, é muito preocupante. A Elisângela já falou aí da situação pessoal dela, né? Mas que não deixa de ser uma situação de milhares de pessoas. Há uma subnotificação do país que é muito alta também, então não são só os mais de 400 mil, tem gente que diz que é bem mais de 500 mil pessoas mortas por Covid, e a gente fica muito preocupada porque cada vez importa e perder os nossos é muito doloroso, né? E perder diante de um desastre, entre aspas, porque não é uma má administração que a gente fala. Para mim, tem uma sabotagem muito clara nesse aspecto do governo Bolsonaro em relação à vacinação, o cuidado com as pessoas. Muito pelo contrário, faz questão de jogar as pessoas no abismo da fome, da morte por bala, do feminicídio, né? E agora a questão da pandemia. Então, ele surfa muito bem nessa pandemia e segue os objetivos dele, que é matar a população brasileira. E essa semana também foi muito simbólica a fala do Guedes, né? Em dizer que a gente quer viver mais de, né? Quer viver 100 anos, a gente quer viver, e a gente quer viver sem passar fome, viver bem, óbvio, né? E é isso que o governo exatamente não quer, que a gente viva, né? Então, essa pandemia, de certa forma, demonstrou o caráter desse governo genocida. Mas, a gente está falando do Bolsonaro, nós vamos trazer um pouquinho para cá, porque também apontei o dado do estado do Ceará, que é muito preocupante. E aí a gente, né, nesse sábado passado, vai fazer uma semana, a gente recebeu aí a notícia do decreto do governador Camilo Santana, que por ações judiciais, enfim, se posicionou em decreto permitindo a abertura das escolas. E a gente sabe, eu como professora de escola pública, você também conhecedora da escola pública, a gente sabe o quanto é difícil essa situação no Brasil. Mais de 80% da educação do ensino básico é público, né? E eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho de como é que está, né, a reação da categoria, como é que está o sentimento de vocês diante dessa possibilidade real de abertura através das aulas presenciais. Show. Quem começa?
Pode ser, começo. Então, para início de conversa, né, a gente aqui no município de Crateús, eu posso falar um pouco mais da educação básica no ensino fundamental, né, no quesito de que eu tenho um irmão pequeno que está no ensino fundamental 1, né, e eu estou trabalhando e estagiando no fundamental 2. E daí, a gente, enquanto sindicatos professores municipais de Crateús, temos levantado bastante nossa bandeira, né, contra esse retorno em relação às aulas presenciais. Nós temos aqui a Socorro Pires, eu acredito que a Karina conheça, né, que é presidente dos sindicatos professores, que tem sido uma voz de grande importância para nós aqui no município, onde a gente consegue dialogar em relação a isso, em relação à questão dos salários dos professores com a prefeitura municipal, que tem sido uma tarefa muito árdua, né, de estar conversando, de estar dialogando com a prefeitura, principalmente em relação aos precatórios, né, para quem já é mais antigo, na educação básica aqui no município. E quando a gente recebeu essa notícia, né, do decreto do governador Camilo Santana, liberando que as escolas públicas, né, municipais poderiam estar voltando às aulas presenciais com pelo menos 40% da sua capacidade, a gente se colocou contra. Por quê? Porque não tem cabimento nenhum a gente voltar. Primeiro porque o professor não está vacinado, os pais dos alunos não estão vacinados, muito menos as crianças. E quando a gente conversa, né, com os pais, muitos não são a favor, são a favor aqueles da escola particular, porque estão ali pagando, né, porque para a criança estar em casa é mais complicado, porque esses pais estão trabalhando também, né, só que a gente sabe que a classe média, ela visa mais o lucro do que a própria vida, de certa forma. E no município, né, dialogando com os demais professores e os pais, a gente chegou a essa conclusão de que não voltaríamos tão cedo enquanto não houvesse vacina, né? Porque muitas escolas são precarizadas, principalmente das periferias e da zona rural, porque existem escolas na zona rural, tem escolas da zona rural que não tem um mínimo de capacidade, porque não tem a questão do saneamento básico necessário, né, para essas crianças e para os profissionais, professores, gestores, né, da limpeza e tudo mais, assim como também do próprio município, né, da própria sede. Tem escolas que a gente sabe muito bem, né, que são lotadas, são cerca de 30 a 40 alunos. Como que isso vai difundir, né, principalmente para as crianças do ensino fundamental 1, né, que vai ter que tirar a máscara na hora de fazer o lanche, né, não conseguem ter uma boa higienização, mesmo aqueles que já são mais velhos, que estão no ensino médio, que já estão na faculdade, nós mesmos que estamos na faculdade, não temos essa noção aí, entre aspas, né, de higienização, porque a gente quer estar próximo a uma pessoa que a gente conhece, né, que é nosso amigo, nossa amiga. Imagine crianças, né, e creches, o próprio ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que é por onde estou, né. Então, são situações que, se a gente for levar em conta, ontem mesmo nós batemos a meta, entre aspas, né, porque é uma meta de salutar, né, de 400 mil mortos, né, aí vai pai, mãe, filhos, irmãos, tios. Eu, particularmente, estou com um tio na UTI por Covid-19. Todo dia a gente recebe notícias, mas não são notícias alegres, né? Então a gente sempre se volta o pensamento para isso. E para essas pessoas que perderam suas famílias, né? E que está tendo que lidar, e que vai ter que lidar, se caso voltasse, a educação dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos na escola.
né? Como que ficaria essa situação? Então, a gente tem se colocado muito contra isso, né? Hoje mesmo, colocamos lá em frente ao sindicato uma faixa que somos a favor da vida e que sem vacina nós não voltamos para a sala de aula. Antes de passar para a Elisângela, a Nayane me fez lembrar de um episódio no ano passado, ainda no início da pandemia, em que a gente estava, obviamente, muito assustado já no isolamento, logo no início, né? E eu lembro que a gente estava distribuindo cestas básicas e a gente foi para um consultório profissional, né? De cestas para mãe solo. E eu lembro que tinha uma criança, né? Bem pequena, e eu estava em pé, distante das pessoas, mas a criança veio com tanta vontade, me deu um abraço tão forte nas minhas pernas que eu não resisti, né? Eu retribuí o abraço, né? E assim, faz parte da gente, né? A socialização, o comportamento nosso, né? Principalmente do povo brasileiro, que tem essa necessidade de estar junto, abraçado. Né, o acolhimento é muito importante. E as pessoas, muito jovens também. Então, é muito simbólico isso. Foi muito simbólico para mim. Eu acho que vai estar acontecendo. Questionado um apagão aqui de internet. Bom, Elisângela, fica bem à vontade, tá? Daqui a pouquinho eu leio aqui alguns comentários. Deixa eu só ler alguns pessoas que estão aqui participando. Deixa eu tentar pelo meu, que eu tô sem óculos e a letrinha miudinha, né? Diego está aqui presente. Lucas também está presente. Deixa eu ver o que mais. Eu estou mais lentinha hoje, a semana foi muito puxada. Tanto de aulas remotas como de muitas reuniões, né? Foi um desespero, gente, essa notícia aí do decreto, né? A gente está aqui se mobilizando, a gente vai já falar sobre isso também. A Elisângela está fazendo parte junto comigo de um grupo muito bacana. Eu trabalho em hospital e vejo esse drama dos profissionais de saúde. Deve estar muito, muito pesado mesmo, realmente, de saúde, que há mais de um ano estão nessa tentativa de salvar vidas e em determinados momentos, nem sequer equipamentos, né, para anestesia a gente está tendo devido a essa sabotagem do governo Bolsonaro, né? O Diego está dizendo assim, sem vacina, não há a menor condição de as aulas. E olha, digo as aulas presenciais, e digo mais, tem pesquisa que aponta que tem que ser no mínimo 70% de toda a população para poder a gente pensar em algumas atividades presenciais, né? No caso das aulas. Elisângela, e aí, mulher? Pois não. Olhem, a situação é caótica, né? A situação é de um caos, de crise estrutural do capital em todo lugar, em toda cidade. Eu gostaria de tentar apresentar aqui um rápido mapeamento, uma cartografia de Morada Nova. Morada Nova, a Prefeitura Municipal fechou a Santa Casa de Misericórdia, que é um hospital de, penso eu, que uns 80 anos, porque ele está totalmente fechado e só funciona a ala particular de convênios. Então, isso é importante dar esse registro numa crise de pandemia, não é? Funciona a UPA totalmente ocupada, todos os leitos, não é? Tem também algumas clínicas, mas que elas só têm clínicos gerais e outras especialidades médicas. Com relação aos casos... Qual justificativa eles deram para A justificativa foi meramente retórica. Foi retirar o recurso que ia para a Santa Casa, recurso do Ministério da Saúde, para aplicar na UPA, porque a UPA era um equipamento moderno e dispõe de equipamentos mais avançados, digamos assim. Né? Tanto que na UPA eles até chegam a entubar pacientes. Né? No último final de semana, Nayane, faleceram 10 pessoas em Morada Nova.
10 pessoas. O que fez a prefeitura aplicar um lockdown? Mas esse lockdown aqui é um lockdown às avessas, né? Que ele faz de conta, tudo funciona. As filas são imensas no centro comercial. Com relação à educação, a Prefeitura Municipal de Morada Nova avança com a nucleação. O que é isso? Por exemplo, eu vou citar uma comunidade rural enorme, que ela faz limites com Russas, que é a comunidade do Dourado, Karina, que inclusive teve o Edson como candidato a vereador, né? Aqui pelo pessoal também. Então, desde a última gestão, né, tenta-se nuclear escolas rurais, acabar com a escola do campo, trazer as crianças das comunidades rurais para o centro urbano da cidade, aglomerando crianças, né, em salas pequenas, quentes, enfim. A questão também que eu gostaria de mencionar sobre a educação, sem mencionar o contexto da pandemia de Covid-19, é que os precatórios aqui também não foram pagos por decisão discricionária do prefeito municipal de Morada Nova. Então, essas questões contextuais, elas estão ligadas ao nosso cotidiano de mães, de pais, de estudantes, de docentes, de enfermeiros, né? Tudo está interligado. E esse contexto é um contexto de crise e a pandemia é permanente, ela será permanente. Obviamente, a situação das escolas de Morada Nova, do interior, como se diz, das comunidades rurais, ela é igual à situação das pequenas escolas, das sedes rurais, de qualquer município. Sendo que em Morada Nova, a área rural é muito grande, né? Eu trabalhei nas 3 escolas do estado aqui, públicas. Eu trabalhei na Escola Osmira, que é toda projetada, modelo MEC, que é uma escola de educação profissional. Na escola Egídia, que é a pioneira, ela foi a primeira do nosso município, né? Ela tem um ensino médio hoje, uma equipe maravilhosa de trabalho, na escola Sênior. Mas também nessas escolas do estado, que são mantidas pela SEDUC, não tem uma condição de lavatórios nos corredores, as salas de aula são totalmente herméticas, fechadas, com um aparelho de ar-condicionado, tem 2, mas não funciona, né? É totalmente uma caixinha trancadinha, falta papel higiênico, né? Nas escolas públicas. O que dizer de álcool em gel, de medidas de distanciamento? Então, assim, eu vejo com bastante preocupação a abertura o decreto que flexibilizou a abertura, mas, no entanto, a minha angústia é mais voltada à questão dos professores das escolas particulares, que eles sofrem assédio o tempo todo, eles já estão em sala de aula, né? E isso é muito preocupante, porque eles têm um sindicato que é o sindicato das empresas educacionais. E a tendência hoje, né, Karina, Nayane, é transformar a escola em uma mercadoria. Essa é a grande tendência mundial e que nós estamos vendo também no desgoverno Bolsonaro. Aliás, Karina, eu tinha dito à minha sobrinha Maria Júlia que ela iria participar aqui. E a Maria Júlia, ela grita, fora Bolsonaro, viva o SUS. A mãe dela carregou ela daqui de casa, porque não deixou ela participar, mas eu anotei até aqui. Ela iria gritar. Que bom. Então, realmente, essa situação que você aponta, Elisângela, que já era bem crítica antes da pandemia, né? Durante a pandemia vem se tornando cada vez pior, porque essa possibilidade de retorno, sem nenhuma infraestrutura viável nas escolas, não foi feita reforma em escola nenhuma. Né? Então, você fala aí da questão de algumas escolas específicas em Morada Nova, mas em todo o estado do Ceará a gente vai encontrar, inclusive aqui em Fortaleza, muitas escolas nessa situação, né? Sem menor infraestrutura. A arquitetura das nossas escolas ainda são bem ultrapassadas, essa caixinha que você coloca, né? Que acaba favorecendo aí um contingente de várias situações que eu costumo chamar, inclusive, de saunas de aula, porque são salas muito pequenas, sem ventilação, né? E é exatamente isso. Se tem um ar-condicionado em algum lugar da escola, se quebra,
A gente imediatamente, claro, passa dias, meses com janela aberta, porque para manutenção chegar demora muito tempo, né? Então, a gente não pode, de forma nenhuma, contar com essa possibilidade de abertura para as aulas presenciais, porque nós estamos trabalhando muito mesmo, né? De forma exaustiva. A gente está fazendo esse trabalho aí remoto, mesmo que não chegue para muitos alunos que não têm internet, principalmente na zona rural, mas a gente mantém esse trabalho constante e mesmo assim vem aí parlamentar e diz que a gente não quer trabalhar, né? Então, na verdade, independente da situação, eles ignoram tudo isso, eles fecham os olhos para beneficiar as escolas particulares, colocar o lucro na frente da vida. Por exemplo, aqui o Ministério Público, para autorizar essa abertura para as aulas presenciais, visitou 11 escolas, 11 escolas. No universo de centenas de escolas, ele visita 11 e diz, está ok, pode abrir então para as aulas presenciais. Então é sempre essa coisa de meia boca, né, de faz de conta, e aí vai aprovando o que eles querem aprovar. Aí eu quero chegar agora na situação de que eu acho que, de certa forma, é muito bom para nós, né? Porque essa notícia causou uma repercussão tão ruim, né, na nossa categoria, claro, e aí a gente fez um movimento para fazer algumas ações. Eu acredito que em Crateús, a Nayane até já apontou aí que teve uma ação aí em frente ao sindicato, devam ter feito algumas outras ações, tenham planejando outras mais ações. Enfim, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho dessa reação que está sendo por parte da categoria e, em especial, vocês duas, nós três, que somos mulheres organizadas, né, organizadas na esquerda. Inclusive, quero dar um alô aqui à minha querida Kátia, também do pessoal que está aqui nos assistindo, que ela diz o seguinte, ó: sem falar que em Morada Nova, o lockdown não inclui o fechamento de fábrica nesse período. Ela está complementando aqui a fala da Isângela. Obrigada, Cátia, que você está nos assistindo. Mais uma mulher aí filiada ao pessoal, militante, companheira super combativa de Morada Nova. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho aí dessa reação, dessa luta, da dificuldade que é, né? Mas mesmo com essa dificuldade, o que está sendo feito aí em Crateús, o que está sendo feito em Morada Nova, e aí aqui também em Fortaleza a gente pode falar um pouquinho também. Pronto. Aqui em Crateús, né, as ações que têm sido feitas, a priori, a gente fez esse cartaz, né, para colocar em frente ao sindicato, mas a gente também tem feito ações via online, né, de lives, porque nessa situação a gente não tem como ir para as ruas, infelizmente, né, levantar nossa bandeira, levantar nossa voz e dizer, né, que a gente não aceita voltar para a sala de aula sem vacina. Mas essas ações online, né, como por exemplo, sem vacina, escola sem vacina é chacina, né, que a gente também está tentando articular para fazer um tuitaço, nas redes do próprio sindicato dos professores, a gente tentando ver também uma parceria com o Fórum dos Movimentos Sociais, porque da prefeitura mesmo a gente não tem apoio, né? Quando a gente chega para conversar e dialogar com a prefeitura, né, eles não aceitam reuniões, ficam se esquivando, adia, né, a reunião, e assim vai virando uma bola de neve e não tem reunião, a gente não consegue ter um diálogo com a prefeitura, infelizmente. Apesar de que a prefeitura paga os funcionários em dias, mas só pagar os funcionários em dias não quer dizer nada. Ela tem que ter um diálogo com a população, tem que ter um diálogo com as classes para saber das necessidades que está acontecendo. Porque também não adianta só dizer que o ensino remoto está muito bom, porque a gente tem que entender, né, nós somos contra voltar para a sala de aula sem vacina, mas nós queremos voltar. Por quê? Porque quando a gente vai pensar em famílias, em crianças que estão em situação de vulnerabilidade, aí o pensamento é outro. Por quê? Porque muitas dessas crianças, né, se alimentavam da merenda escolar. Muitas dessas crianças, né, tinham a escola como um aconchego, né, um meio de fugir de certas situações familiares, principalmente as escolas da periferia do município.
né? E nesse período de pandemia, como estão as coisas? Na Caritas Diocesana, a gente pode fazer uma análise da lista de famílias que se cadastraram para receber cestas básicas nesse período de pandemia, né? E dessas famílias que são da periferia, são muitas das crianças que, né, a gente analisa nas escolas das periferias, né? Então, somos sim contra voltar às aulas presenciais sem vacina, mas com a vacina e quando tudo estiver normalizado, nós temos que voltar o mais urgente possível, né? Porque a gente tem que pensar principalmente nessas crianças também, né? E uma desses quesitos que a gente pensa, né, aqui dentro do Sindicato dos Professores, assim como também tentar articular para que haja uma disponibilidade de internet, né, de cesta básica, porque no ano passado foram distribuídas apenas 2 cestas básicas, né, no município de Crateús, para as escolas, né, para as crianças, cerca de, eu não lembro exatamente o período, né, mas foram apenas 2 vezes nesse período de pandemia que foi distribuída cesta. Aí a gente vai pensar, essas crianças só se alimentam 2 vezes, né? Em um ano Porque, inteiro, imagina 2 vezes apenas, né? Elas receberam. Desde o início da pandemia até agora, na educação municipal de Crateús só foram distribuídas 2 cestas básicas para cada aluno, né? E para uma família que é grande, que tem mais de 6 pessoas, por exemplo, como é que fica a situação, né? Para aqueles que têm poucas pessoas, assim, aliás, 3, até 4 pessoas, né? Dura um pouco mais. E aí, não só pensar nisso, mas ter que pensar em outras ações como o acesso à internet, né? Porque muitas crianças também não têm acesso à internet, pais saem para trabalhar, a criança só tem um aparelho em casa, que é o do pai ou da mãe, né? E às vezes também não tem acesso à internet porque se utiliza de chip, né? Dados móveis, então complica um pouco mais a situação. Então são demandas que para poder se saber, tem que viver a realidade. Não é só imaginar que vai se resolver as coisas, né? A nossa jornada de trabalho, por exemplo, não só duplicou, ela triplicou, porque o professor, ele virou videomaker, né, para edição de vídeo, tem que estar produzindo material direto, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar slides pelo fato, principalmente nesse período remoto, para que o aluno consiga visualizar o mínimo possível, né? Porque a gente sabe que o aluno, ele entra ali, né, boa parte, e principalmente pela manhã, né? Ele entra ali, aí cochila, acorda no horário da chamada, e aí, pronto, tchau, tia, né? Começa assim, bom dia, tia. Aí, quando é no final, tchau, tia, presente, tchau. Vai assim, dessa forma. Então, é uma forma de tentar aprender um pouco mais dos estudantes. Particularmente nesse período, eu digo mais o estágio, né? Que é o que tem sido mais proveitoso para mim, de certa forma. Eu tenho conseguido capturar a atenção dos alunos, não de todos, porque é impossível, né, mas de boa parte, utilizando de algumas metodologias tecnológicas, aproveitando desse período também, porque aí aproveitando para puxar um pouquinho a sardinha para o lado da geografia, a gente tem trabalhado muito, né, até mesmo nesse período de pandemia, sobre esses métodos tecnológicos, né, e didáticos para trabalhar com esses meninos. E apesar de ser muito árdua nessas experiências que eu também estou levando para a escola que eu trabalho, é difícil, é complicado, porque nós estamos vivendo esse período, mas logo, logo a gente vai sair, né, dessa com um fora Bolsonaro bem grande. Aí, quando ela falou da sobrinha dela, eu lembrei do meu irmão, né, que ele tem pavor, literalmente, de ver o Bolsonaro passando na televisão. Ele não gosta. Não gosta, ele já disse, desliga que eu não quero ver, passa para outro canal. Eu quero assistir as Chiquititas, eu quero assistir outra coisa, mas eu não quero ver o Bolsonaro.
Que bom, você está sendo bem educado. Esse tem mais consciência do que muita gente por aí, né? Porque mais de 33% aqui no país, né? Meu Deus do céu, que situação. Saiu, inclusive, uma pesquisa essa semana, né, da popularidade do Bolsonaro. E Eu tá, tudo vi. bem, a rejeição tá alta, mas a aprovação, eu acho que 30 e pouco por cento ainda é muito ruim para nós, né? E o Fora Bolsonaro é extremamente necessário. A Zeusa tá aí, ó, de Limoeiro, hashtag Fora Bolsonaro. Então, muito bom ver você, Zeusa. Valmir também entrou aqui, dizendo que é muito bacana esse debate, extremamente necessário, né? A gente está fazendo essa pauta aqui nesse momento tão crucial. Tem umas coisas que foram colocadas aí pela Nayane em relação às aulas, nós professores, né, nós temos que nos adaptar a várias situações que a gente não estava sequer acostumados, né? Então, você falou, por exemplo, que usa data show, aliás, usa o Slides. PowerPoint, slide, enfim. Gente, é tanta coisa, é Google Meet, é Classroom, é o WhatsApp, que são vários grupos de WhatsApp, ainda tem que ir no individual dos alunos para saber como é que tá, se está tudo bem e tal. Enfim, por que está faltando, por que não fala. São tantas as demandas que a gente amanhece, vai para o celular e a gente anoitece e ainda está no celular, né? E aí vem os adoecimentos, que o meu corpo já tem sentido alguns, né? Então não é só ansiedade, é a questão também da visão, eu tenho ficado cada vez mais dependente do óculos de grau, porque ler no computador, no celular, é muito ruim mesmo. Enxaquecas permanentes, né? Eu acho que tem a ver com a luminosidade do celular, que eu já diminuí várias vezes, mas, enfim, a gente tem que produzir, e mesmo produzindo, estão dizendo que a gente não quer trabalhar, né? Então, é extremamente absurdo essa situação que se encontra hoje a educação brasileira. Eu não quero dizer que a gente está tendo educação, até porque um faz de conta mesmo no sentido de estamos trabalhando realmente, mas a aprendizagem ela não está conseguindo ser como deveria, né? Assim, não tá sendo alcançada. Porque não é só preparar um slide ou trabalhar via Google Meet, né, que a gente vai conseguir alcançar o que a gente almeja, que é passar aí o conhecimento. Até porque tem esses comportamentos que a Anne colocou dos alunos que a gente não sabe o que está por trás, né? Então, é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muitos bons dias, né, no chat. Eu digo assim, eu olho para a quantidade de alunos, eu digo assim, 43, 43 bons dias. Porque não dá para, antes eu for ficar falando bom dia para ficar respondendo de volta, não dá. E aí no final é esse tchau, 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 tchau. É muito complicado. E as aulas a gente tenta manter, tentar atrair a atenção do aluno, né? Diante de um celular é muito complicado. Porque ele está com a câmera desligada, o áudio desligado, você não sabe o que está acontecendo lá do outro lado, se ele está dormindo, se ele está assistindo. É muito complicado mesmo esse momento e a gente toca, né? Toca a produtividade e a boiada do governo querendo passar por cima da gente. Mas não vai passar, não. Tem alguns. Tomara que não, e a gente não vai deixar. E é exatamente isso que eu queria que a Elisângela falasse um pouquinho das articulações do que vem acontecendo aí, pelo menos aí nessa última semana, aí, o movimento que ela vem fazendo parte, e, enfim, a gente pode fazer mais. Pode falar. Pronto. Karina, Nayane, antes de falar mesmo, de tentar responder, traduzir aqui em palavras os nossos esforços na campanha Escola Sem Vacina é Chacina, eu gostaria de pontuar algumas questões, algumas ponderações que me parecem muito importantes. Primeiro, a pandemia ela é permanente, né? Ela é um vírus que está em frequente mutação, são variantes cada vez mais fortes, letais, agressivas. O perfil das pessoas que adoecem são mais jovens agora, entre 40, tem uma maior distribuição, até jovens com 20 anos, 20 e poucos anos de idade, né? A outra questão é que a pandemia ela só fez acrescentar, agravar toda uma série de problemas sociais, de tensões e conflitos entre as classes, né? Por exemplo, o SUS, a situação das escolas, a pobreza, o desemprego. Então, são vários tipos de crises, né?
E daí, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, as aulas virtuais, ou melhor, as aulas remotas, elas foram utilizadas como forma de salvar o ano letivo. Nós não fomos preparados, nós não tivemos uma formação pedagógica, não é isso? Para em uma plena pandemia ensinar. Em um contexto de mortes, de adoecimentos, de colapso da rede hospitalar pública e privada, de doenças como depressão, ansiedade, CAs. Então, tudo está realmente muito interligado. E é um momento que nós precisamos interpretar e compreender, intervir nessas realidades caóticas, né? Nesses problemas, nessas mudanças da sociedade, na exclusão de direitos, enfim. Respondendo agora à pergunta da Karina, não é? O Pessoal Morada Nova tem feito lives. Nós temos buscado fazer lives para manter o diálogo com a sociedade de Morada Nova e também, nesse momento, evitar que se faça um só movimento de uma só categoria. Por isso que nós entendemos a importância de nos ligar, de nos agregar, de fortalecer a outros movimentos, de outros partidos com uma identificação com o ideário de esquerdas, né? Já surgiu aqui o planejamento do 1º de maio para o Vale do Jaguaribe, inclusive da FETRAES, entre outras organizações não governamentais, que a Zeus acabou de me passar aqui, e daí, especificamente, contando a história de domingo para cá, né? Não é isso, Karina? Vou tentar, você me ajuda. A Nayane também está participando. Olhem só, o decreto foi dia 24. No domingo, os nossos corações já começaram a ficar trêmulos, né? No domingo, por iniciativa da Ana Karina também, se reuniram cerca de umas 200 pessoas, Karina. Primeiro nós tentamos... 140. Pois é, mas é muito, né? Para quem não planejou. Essa reunião surgiu espontaneamente, né? E o que eu vejo, assim, até aquelas pessoas mais apáticas, elas vão sentir a necessidade de se agregar, de somar aos demais, né? Porque as nossas demandas são as mesmas. Nós precisamos nos fortalecer e reclamar pelos direitos sociais que são constitucionais. Então, dessa reunião, nós tiramos umas quase 20 pontos de encaminhamento. Um abaixo-assinado com uma petição, não é, que já está acontecendo desde nós começamos. Karina, foi ontem, né? Antes de ontem. Está com 2 dias, foi. Nesse abaixo-assinado, nós fazemos, um texto claro, objetivo, faz uma contextualização nacional e estadual da situação da Covid, pontua lá, né, a situação dos leitos de UTI, que realmente estão lotadas as UTIs adulto Covid, não é? Fazemos também uma crítica a esse sentido de considerar a educação como uma atividade essencial, como é. A educação, nós entendemos que ela é essencial, ela é um direito social fundamental constitucional. Agora, considerar a educação como espaço de aglomeração, abrindo todas as escolas, isso é um risco, porque o vírus ele continua circulando entre nós. Não é? As pessoas circulam, mas o vírus as acompanha também, onde quer que elas vão. E a escola, sim, é um local de multiplicação, e mesmo até propício à questão das variantes, né, de adoecimentos. Olha só, nós fizemos uma pesquisa à frente de educadores antifascistas, eu e o Ivan, que é doutorando em educação, nós fizemos um artigo relativo a essa pesquisa. Foram 323 professores, sendo que 25 são da escola particular, 75 da escola pública. Eles têm comorbidades, né? Eles moram com parentes idosos com comorbidades e eles indicam, quando foram indagados sobre o que fazer para garantir o seguro retorno à escola, eles disseram, primeiro, testagem. A testagem todos os profissionais de educação. Depois, as reformas na escola. Isso tudo concomitantemente, né? A testagem, as reformas nas escolas, doação de máscaras, kit de higiene pessoal, dotar as escolas de uma infraestrutura predial, sanitária, que permita realmente um espaço higienizado, sanitizado, né? E daí, voltando lá à nossa comissão,
Escola sem vacina é chacina. O que é que isso quer dizer? Nós precisamos agir, seja com abaixo-assinado, com essa petição, nós precisamos que vocês participem, toda a sociedade, nós precisamos mostrar às pessoas as verdades, entre aspas, né? Vão surgir faixas na cidade de Fortaleza, e o nosso propósito é estender essa reivindicação, né? Não sei nem se eu poderia falar, a Karina já olhou assim? Pode, não é surpresa não, é para espalhar, tem que fazer em Crateús também, tem que fazer em Morada Nova, Pachaço, bota na entrada da cidade. As faixas mostrando que sair de casa, entrar na escola, permanecer na escola, mesmo com 40% da limitação que foi decretada, não é? É um risco, nós não temos vacina, o ritmo da vacina é muito lenta, não é propósito desse governo bolsonarista, do Bolsonaro, vacinar 70% da população, não é, né? Aquela medida que nós chamamos de necropolítica, de controle da população, é deixar viver para fazer morrer, essa é a lógica desse governo. E daí participação em atos, né? Atos que sejam grandes, mas que seriam contraditórios se nós fôssemos às ruas agora, né? Porque nós estaríamos endossando a abertura das escolas. Então, o principal desafio dos movimentos sociais e nosso, da esquerda militante, do PSOL e de outros partidos, é repensar como fazer, como atuar, como conquistar pessoas, como dizer a elas as palavras da ciência, em espaços como esse, virtuais, não é? Mas, assim, infelizmente, o que a mídia tem dado maior visibilidade, digamos, é que a escola precisa abrir. Porque lá é o espaço da socialização, lá é o espaço que a criança se alimenta, né? Mas é uma lógica muito utilitária. Quer dizer, a escola é essencial quando convém a eles. Não é isso? Porque, assim, nós precisamos também lembrar da Emenda Constitucional 95. O que é que aconteceu lá em 2016? Foi o corte drástico dos investimentos na educação e na saúde. Então, por que a escola é essencial só agora? Para aglutinar, para aglomerar, as pessoas adoecerem, os hospitais estão lotados. Então, assim, são vários movimentos. Nós estamos no Instagram, no Facebook, nessa corrente de mãos dadas. São pessoas que, inclusive, são diferentes, e o importante é essa diferença, né? Essa multiplicidade de ideologias, mas nós temos uma ideia em comum, é que a vida é essencial. Eu perdi o meu papai. Papai é insubstituível, né, nas nossas vidas. Todos os dias, ontem mesmo, quando fechou os 400 mil, eu começo a chorar. E eu não tenho tempo de parar para chorar, né? Porque é uma dor. Eu olho para a nossa casa aqui, tudo lembra ele, mas ele não está presente, né? E interessante que logo nós moramos numa casa do DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras Secas do Perímetro Irrigado Morada Nova. No dia 18 de janeiro, 1 mês e 4 dias da morte do voo do papai, eu costumo dizer voo. Chegou aqui um coronel, coronel do DENOX, né? Um coronel do Exército, que está na diretoria financeira do DENOX, dizendo que esses imóveis aqui seriam vendidos a um custo de mercado. E lá, quando eu pedi a fala dele, né, eu disse assim, olha, general, o governo Bolsonaro está ocupando todos os cargos de um órgão como o DENOX, que é centenário, com generais. Mas o senhor não conhece a nossa história. Então, em todas as circunstâncias da vida, nós, da classe trabalhadora, vamos precisar lutar. Porque esse é o nosso desígnio, né? Karina, Nayane, Zeusa, Kátia, todos nós. A mesma situação está nas universidades, o corte de bolsas para a área de humanidades, lá o nosso programa de sociologia sem bolsas agora. É uma crise em todas as dimensões, infelizmente. Me alonguei, desculpa.
Não, tá ótimo. Eu acho que é importantíssimo você apontar aí o que vem acontecendo. É muita boiada, são ataques em vários espaços. Nayane, acho que vai participar de uma live também falando aí sobre a questão do meio ambiente. A Zeuze Limoeiro faz parte do Movimento 21, né? Estava na semana Zé Maria do Tomé, enfim. São vários ataques em várias áreas, mas também tem rações nessas várias áreas. E isso é muito importante, né? Então, uma das coisas que foi dita, tanto pela Nayane, como agora pela Elisângela, que é esse caráter que a escola ela é fundamental, né? Então, ela é muito importante, ela é, na essência, essencial para muitas crianças, mas é essencial porque há uma carência do Estado em outras pautas, né? Como a questão da fome, como a questão da violência contra a mulher, ou dos meninos jovens, né, que são mortos por uma violência urbana, ou que já chegou no interior também, né, que é algo bem complexo e que o Estado não dá conta dessas pautas, aí sobrecai para o único lugar em que o Estado aparece para a maioria dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens, que é a escola. Então, a gente está super sobrecarregado antes da pandemia, né, por cumprir vários papéis, nós professoras principalmente, e agora, na pandemia, eles estão querendo que volte a esse presencial, não é para dar conta a essas demandas que nós já fazíamos no passado, mas para o lucro, porque é muito ruim para os 27% das escolas particulares em todo o país, de educação básica, voltar sozinha, porque na prática não volta, porque a maioria é pública, né? São as escolas públicas. E aí eles fazem essa pressão, mas não vão ter coragem nunca de dizer a verdade, né? Que é pelo lucro. E aí colocar em risco a vida das pessoas. E aí a gente vê, sim, o quanto a escola faz falta, né? A gente vê, inclusive, o quanto também esse governo genocida, ele vem prejudicando muito o povo brasileiro, né? Quando a gente volta a fazer parte aí do quadro da fome, né? E outras situações mais de aumento de violência contra a mulher, a população negra, a população LGBT, enfim, é um governo realmente criminoso e colocar para nós, que somos da escola pública, a tarefa de dar resposta a tudo isso é continuar o Estado se ausentando de todas essas pautas, né? Também tem essa leitura que eu acho que é muito importante, porque a gente precisa mudar, né? Essa pegada da escola pública de ser tão importante assim, porque nós, professoras, cumprimos muito papéis. E a gente não aguenta, porque a gente é professora, né? A gente não é psicóloga, a gente não é mãe desses alunos, né? A gente é professora, mas muitas vezes a gente cumpre vários papéis. Tem aqui comentários, legal ter mulheres aqui do PSOL, né? Também tem mulheres que não são do PSOL, mas Nayane, Elisângela, Zeusa, Kátia, Zeusa está contribuindo aqui, está dizendo o seguinte: sim, infelizmente, a triste realidade, o lucro sendo colocado acima da vida. Ok. A Gabi também participou aqui, né? Acho que ela ainda deve estar. A Gabi é militante também do PSOL. E tem alguns comentários. Thalia está aqui, beijo, Thalia. O Carlos também está aqui. Meus sentimentos, é muito pesado mesmo perder parente devido a essa política do governo Bolsonaro. Não vou nem dizer que para a pandemia, a pandemia, mas a política do governo Bolsonaro. Eu acho que a gente já está com 53 minutos, foi bem rápido aqui o bate-papo, mas eu queria tentar concluir apontando algumas coisas que eu acho muito importante. Nós tivemos movimentos nesse modo virtual, né? Nós tivemos ano passado, a juventude pediu a de Enem, conseguiram, movimento das redes sociais, conseguimos pressionar os parlamentares através das redes sociais também para o Fundeb. Aí alguma pessoa pode dizer assim, mas Ana Karina, era ano eleitoral, então os parlamentares se sentiam, né, na obrigação de mostrar aí alguma coisa que não fosse atacar a educação e tal. Beleza. Mas eu acho que a ferramenta rede social, né, ela é muito importante, a gente precisa ter
ter isso como um norteador para nós. A gente vai ter amanhã o 1º de maio, eu acredito que em todos os lugares do Brasil a gente vai estar tendo lives e tal, mas apesar das lives, tem essa questão do tuitaço, eu acho que é uma pressão muito importante, mostrar para os parlamentares que a gente está de olho. Essa semana, um movimento em defesa da educação com alguns parlamentares e alguns movimentos sociais estiveram pressionando o presidente do Senado, por isso foi adiado o PL 5595. Então, eu acho que é um caminho, é um dos vários caminhos que a gente tem que fazer. É fachaço, é projeção, ações de rua, sem necessariamente ter pessoas, né? A gente pode fazer ações simbólicas e a gente está tentando bolar algumas coisas para mostrar para a sociedade, porque fica nós tentando ter visibilidade do que é real e a mídia, todos os dias agora, deu para bater, né? A propaganda do retorno às aulas presenciais. O quanto é importante as aulas presenciais e tudo mais, e a gente vê matéria todos os dias nessa pegada. Então, a gente sabe que a imprensa ela tem um lado, que é o lado das escolas particulares, né? E aí as pessoas assistem e compram essa narrativa, né? Acreditam nessa narrativa. Então, eu já vi, sim, alguns pais, inclusive, dizendo que o professor não quer trabalhar, que ele mesmo não aguenta mais o próprio filho, né? Que nós estamos na vida boa e tal. Então, assim, é de uma insensibilidade muito grande. E a mídia que alicerça tudo isso, infelizmente. Mas a gente tem muito a fazer, apesar de uma semana muito cansada. A gente tem inúmeras tarefas, né, que não são fáceis. A Elisângela apontou a questão da unidade. Então, frentes de luta é fundamental. Nós não vamos derrotar sozinho o governo Bolsonaro. Não é só o PSOL isolado, não é só o PT isolado, e nem outros e outras e outros movimentos e organizações que vai derrotar sozinho o Bolsonaro. A gente precisa ganhar a consciência das pessoas, mostrando quem é esse genocida, né, que a gente poderia estar numa outra situação bem menos ruim do que a gente está agora, se a gente tivesse com outro governo, com outro administrador desse país. Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, tá? Apesar da semana agitada, é muito importante a gente manter essa pegada aí para dar, na verdade, a visibilidade do que a gente vem fazendo, né? Parece pequeno, mas não é, né? Não é mesmo. E com muito cuidado, né? Porque a gente não pode se expor fisicamente, não pode se aglomerar. E é tudo muito bem pensado, né? A forma de como a gente vai reagir. Mas, enfim, eu acho que a live é uma tentativa, né, de manter aqui a pegada, mas muitos outros meios de chegar até as pessoas a gente tem que utilizar também, seja o WhatsApp, né? E a imagem também é muito importante da luta, é importante a imagem da resistência que nós existimos e não queremos retornar nessa atual situação. Então, quero agradecer demais as companheiras, tá? Espero revê-las em outros momentos de luta. Com certeza vamos preservar a nossa vida. E eu quero ir para Crateús, Morada Nova, e poder estar juntas aí qualquer dia com vocês aí, me aglomerando com vocês. Diga, Elisângela. Karina, tem uma frase, né? Aliás, uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. O que é ser contemporâneo a um tempo de Covid, de uma pandemia mundial, de governos autoritários, de maior controle da população, né? de exclusão de direitos? E daí, o filósofo italiano Badiou, ele diz o seguinte, Agamben, desculpas, é Giorgio Agamben, ele vai dizer, ser contemporâneo é ter coragem. Então, é dessa coragem que nós precisamos nos firmar, nos juntar mesmo virtualmente, né? E fazer com que a dor de um seja acolhida pela dor do outro. Não é essa palavra de empatia, porque hoje se diz empatia, mas não é esse o real significado, né? Como empreendedor, tem uma outra sutileza por trás da palavra empreendedor, né? A pessoa que vai se virar para ter sua renda vendendo um churrasquinho na rua que reside, enfim. Mas o que eu quero concluir é que ser contemporâneo hoje, em 2021, Nayane, você é tão jovem, tão linda, e a todos que estão conosco, né, que não são contemporâneos, nós precisamos ter coragem. Mesmo com dias tão sofríveis, tão terríveis e difíceis. E permanecer assim,
próximos, ainda aqui distantes. Então, quero agradecer também esse momento. Desculpa se eu falei demais, sei lá. Não, tá ótimo. E aí a gente vai aqui fechar com a Nayane, essa juventude maravilhosa aí, despertando aí a luta. É isso, né? A gente já está chegando aí ao finalzinho. Foi muito bom estar aqui com vocês duas, conversando, né? Ontem à noite, a Ana Karina mandou mensagem para mim, né? Pedindo desculpa pelo horário. Aí eu, pelo amor de Deus, a gente já está praticamente virando a noite, estudando e trabalhando, né? Era ainda 9h pouco da noite. Mas eu fui lá e respondi ela de prontidão, né? Já topei, apesar de que as sextas sempre são bem cansativos para mim. Porque hoje mesmo eu passei a tarde toda em uma plenária, né, do MAN, mediando, inclusive, mas... Explica o que é o MAN para quem não conhece. Então, o MAN é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, né? É um movimento recente, onde nós estamos atuando principalmente nos territórios, né, que estão sendo impactados, que já foram impactados, e que têm a pretensão de serem impactados pela mineração, principalmente pela empresa Vale, né? Aqui no Ceará, né, abordando aí bem rapidinho, nós temos em Quiterianópolis a mineração de ferro, em Santa Quitéria nós temos a mineração de urânio e fosfato, né, que semana que vem, inclusive, já fazendo a propaganda, teremos o seminário de mineração, né, organizado aí pelo setorial ecossocialista do PSOL, também pelo deputado estadual Renato Rosendo, né, vai estar nos apoiando em relação a isso. E daí eu já deixo o convite a vocês, né, que querem conhecer um pouquinho mais sobre a mineração. Eu, né, estou articulando aí o meu projeto de pesquisa para o mestrado sobre o ecofeminismo na mineração no Ceará. Se Deus quiser vai sair aí para a área da geografia também para estar fazendo essa contribuição. E enquanto professora, eu tenho batido muito o martelo, né, em relação à mineração. Tenho criticado bastante o que a gente tem encontrado nos territórios, tenho criticado bastante o próprio governo Bolsonaro, genocida, que tem avançando muito em relação a esses territórios, querendo minerar em terras indígenas e quilombolas, né, de comunidades tradicionais, pesqueiras, de agricultores e agricultoras familiares, enfim, isso é um pouquinho, né, do que eu faço, do que eu estou atuando enquanto militante social, feminista, e, mais uma vez, né, agradecer por esse momento, agradecer a todos que estiveram aqui conosco, e a você, Elisângela, né, me solidarizo com a sua perda. Eu também, né, já perdi pessoas para o Covid-19, estou agora nesse período aflita com familiares na UTI, mas essa onda vai passar e a classe trabalhadora vai vencer e fora Bolsonaro. Coisa linda, gente, amo essa juventude. Dizer que eu fui em Quiterianópolis em 2018, na época das eleições para o Senado, fui com o Moésio. Eu lembro que a gente chegou numa região que estava sendo explorada por uma mineradora, e eu lembro que o Moésio entrou, né? O Moésio é um companheiro nosso do setorial socialista, e ele entrou lá e disse: Ana Karina, você vem? Eu, claro que eu vou, e pulando cerca. Caímos na lama, na verdade a lama que chegava quase na metade da perna, era uma lama, era um rio de destruição que o minério estava provocando ali no leito de um rio, do que tinha sido o leito de um rio, né? Então, assim, é devastador a gente visitar o interior do estado do Ceará, ouvir depoimentos de pessoas que achavam que a mineração ia trazer emprego, né? Foi enganada por uma falsa, exatamente, totalmente mentirosa, uma falsa promessa de melhora de vida, né? E aí foi as suas terras e a sua vida sendo destruída, né? Infelizmente, a gente tem vivendo isso muito no interior do estado do Ceará. Então, isso é uma bandeira, uma pauta extremamente necessária, que já era, e agora, com o governo Bolsonaro, se tornou ainda pior. Então, muito bom que você teve nessa pegada, Nayane, muito, muito bacana mesmo. Pegue aí o feminismo com toda força, né? Muito importante para que nós, mulheres, nos fortaleçamos
nessa bandeira aí do feminismo e também do ecossocialismo, da educação, da defesa da educação pública gratuita. É muito bom ver essa juventude florescer, apesar desse governo Bolsonaro, e vamos resistir, sim, viu? Meus sentimentos, mais uma vez, Elisângela, e vamos tentar ficar bem, todas nós, né, apesar de tudo, mas resistindo, lutando, e dando o nosso recado. Muito obrigada, meninas. Meninas não, mulheres. Mulheres fortes. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. noite.